Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Pastor Claudemir Júnior, e eu estou aqui por intermédio desta live para poder transmitir uma palavra de ensinamento da parte de Deus para o teu coração. O meu desejo é que você possa ser abençoado por esta palavra de ensinamento da parte de Deus na noite desse dia. Será algo muito rápido, pois daqui a pouquinho nosso pastor presidente também estará assim entrando dentro de uma live para poder trazer também uma palavra de Deus. Mas eu quero aproveitar esse momento e convidar você para participar desse ensinamento da palavra de Deus, que eu tenho certeza que será de muito bom aproveito para a tua vida espiritual. Amém? Quero convidar você, aonde você estiver nesse momento, a fechar os seus olhos e nós iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade que o mesmo nos concede de poder estar entrando dentro da tua casa por intermédio das redes sociais para poder falar das grandezas de Deus. Amém? Então, aonde você estiver, ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, ó Deus de Israel, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Senhor eterno, estarmos aqui através, Senhor eterno, da tecnologia, meu Deus eterno, e entrando nos lares dos teus filhos que estão assistindo, Senhor, essa live. Deus, que nesta noite, por intermédio da tua palavra e da ação do teu Espírito Santo, vidas possam ser alcançadas. Levanta quem está caído, restaura, e que esta palavra de ensinamento, Senhor, possa trazer edificação espiritual para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos meditar na palavra de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Você que tem Bíblia aí, abra aí juntamente comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, é um ensinamento que o Senhor colocou no meu coração e nós iremos aprender um pouco sobre esta palavra. Eu peço a você que está aí já online, que você possa comentar também, possa participar e nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Você compartilhando essa live, você está cooperando para que almas também possam ser alcançadas. Então, seja um canal de bênção, né? Tenha a sua vida abençoada pela palavra, mas também abençoe outras vidas, tá bom? Então, você que está aí, eu já quero te cumprimentar com a paz do Senhor, que Deus te abençoe por você estar conectado com a gente. Em nome de Jesus, o nosso intuito aqui é que você seja alimentado pela palavra de Deus, né? Haja vista que nós não podemos estar dentro do templo juntos, né? Todo mundo juntos, mas é um tempo e esse tempo é necessário. Então nós estamos cultuando em casa. Então que você possa cada dia ser alimentado pela palavra de Deus, tá bom? Ezequiel capítulo 37, eu quero ler aqui apenas o verso de número 7, que diz assim a palavra de Deus: Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima,
mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza, ó Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor dos Exércitos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os meus olhos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém, amados? Esse será o texto para que nós possamos abordar o ensinamento da palavra de Deus na noite desse dia. O capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, todos nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, iremos observar que esse capítulo de número 37 está se referindo ao povo de Deus, está se referindo ao povo de Israel. Israel que estava dentro de um declínio espiritual muito grande, mas em contrapartida, dentro desta situação caótica que Israel estava vivendo, Deus levantou o profeta chamado Ezequiel, porque com Deus é assim. Todas as vezes que o povo está dentro de uma situação caótica espiritual, Deus sempre levanta um profeta. E o propósito de Deus levantar um profeta é justamente trazer uma correção, uma palavra para que o povo possa voltar para o propósito que Deus quer que o povo caminhe, para o propósito que Deus quer que o povo ande. Observe que quando Deus levanta Ezequiel, Deus leva Ezequiel. Nós vamos observar desde o primeiro versículo aqui que a voz de Deus ou a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E quando a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, esta mão levou Ezequiel em espírito. Aqui é uma visão. E Deus pega Ezequiel dentro de uma visão e leva ele em espírito e colocou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Quando Ezequiel foi levado para o meio deste vale de ossos secos, nós vamos observar aqui muitas lições. Primeira lição é que no versículo de número 2 do capítulo 37, a Bíblia diz que o Senhor fez Ezequiel andar ao redor deles. Ou seja, Deus levou Ezequiel para o vale, que estava cheio de ossos secos, e o Senhor vai fazer com que Ezequiel caminhe no meio daquele vale. Primeira lição que nós aprendemos: Ezequiel não foi para o vale porque ele quis. Ezequiel não foi para o vale porque ele desejou ir. Ezequiel não foi para o vale porque ele almejou ir. Era projeto dele ir para o vale. Não. Ele foi para o vale porque Deus o levou. E aqui existe uma diferença muito grande. Quando Deus nos leva para o vale, Deus ele tem um propósito. Quando Deus nos leva e nos coloca no meio do vale,
é porque Ele quer nos instruir, é porque Ele quer nos ensinar algo. Então, nunca questione porque Deus te colocou no vale. Se Deus te levou para o vale, é porque Deus tem algo a te ensinar. Então, mesmo sem você entender o propósito desse vale, a ordem de Deus é para você caminhar. E vou repetir, mesmo sem você entender o propósito desse vale que Deus te colocou, a ordem de Deus é: caminha ao redor do vale. Deus te colocou no vale, não foi para você ficar parado. Deus te levou para o vale, não foi para você deixar de acreditar em Deus, não foi para você deixar de glorificar a Deus. Deus te levou para o vale para justamente você caminhar. Por quê? Porque existe alguém que está te observando. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que tão de perto nos rodeia. E outra coisa também, Satanás nos observa. Então, quando Deus levou Ezequiel para o vale, foi Deus que levou. Agora, o que é para Ezequiel fazer no vale é caminhar ao redor dele. Já recebe essa palavra de Deus. Nesse vale onde muitos estão dizendo que você não vai cantar, que você não vai pregar, que você não vai caminhar, é nesse vale que você vai caminhar adorando e exaltando o nome do Senhor. Recebe essa palavra de Deus para a tua casa, para a tua vida. Então a primeira lição aqui que nós aprendemos dentro do livro de Ezequiel 37, que Ezequiel não foi porque ele quis para o vale. Foi Deus que levou Ezequiel para o vale. Segunda lição, Ezequiel, quando é levado por Deus para o vale, não é para ele ficar parado, é para ele caminhar no meio do vale. E quando Ezequiel está caminhando no meio do vale, meus irmãos, a Bíblia diz que ele observa que o vale estava numerosos, ou seja, aquele vale estava cheio de ossos, e não bastava ser ossos, a Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. E quando Ezequiel observa isso, ele ouve a voz de Deus. Olha o versículo de número 3. Quando ele ouve a voz de Deus, ele diz assim, Deus está dizendo para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? É uma pergunta. A pergunta é Deus falando, dizendo para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Qual foi a resposta de Ezequiel? Está no versículo 3. Senhor Jeová, tu sabe. Tu sabe. Aí no versículo 4, olha o que Deus diz para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem de Deus para Ezequiel no meio daquele vale é para que Ezequiel pudesse profetizar. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui para poder te explicar. É muito bom profetizar quando tudo está favorável. É muito bom você cantar quando as coisas estão acontecendo da forma que você projetou. É muito bom você exaltar, glorificar a Deus, né? Quando as coisas estão caminhando da forma que você quer que caminhe. Só que, quando nós olhamos para o contexto aqui, nós vamos observar que o cenário era de morte. O cenário era tenebroso. O cenário aqui era de ossos sequíssimos. Não havia possibilidade nenhuma daqueles ossos tornar a viver, ter vida. Mas olha o que Deus está dizendo. Pode esses ossos reviver? Não, Senhor, tu sabes. Então, já que eu sei, profetiza. O que nós aprendemos aqui, amados, é que no meio desse vale, que foi Deus que te colocou, Deus quer que você profetiza. No meio desse vale que Deus te levou, Deus quer que você caminhe, acredite. Deus quer que você adore.
Porque a sua atitude diante desse vale vai mudar algo na sua vida. Vai transformar algo na tua vida. Entenda, quando Deus leva alguém para o vale, não é para matar, não é para morte, não é para vergonha. É para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Mas vamos caminhar, porque tem muitas lições de Deus para nós aqui e nós iremos aprender um pouco da palavra de Deus. Quando Deus olha para Ezequiel e diz para ele profetizar, a Bíblia diz que Ezequiel vai profetizar. No versículo 7 que nós lemos aqui, olha o que está escrito. Então profetizei como ele me deu ordem. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem para Ezequiel. E eu aprendi que ordem não se discute. Ordem não se questiona. Uma vez que Deus te deu uma ordem, mesmo que você não esteja vendo possibilidade, você precisa profetizar. Você precisa obedecer. Mesmo que os seus olhos não consigam enxergar, você precisa colocar em prática aquilo que o Senhor disse para você fazer. Então, olha o que Ezequiel vai dizer. Eu profetizei. E aprenda uma coisa. Quando você faz a sua parte, Deus ele faz a parte dele. Quando você tomar uma ação, uma atitude, Deus ele vai reagir concernente a essa atitude que você tomou. Entenda, Deus nunca vai fazer nada, de mão beijada. Deus nunca vai lhe conceder um milagre sem antes ele ver uma atitude sua de orar, de buscar, de fazer a sua parte. Então a gente precisa entender essa questão. O que Ezequiel vai fazer aqui? Ele vai profetizar. Deus não já tinha dado a ordem para ele? Então ele vai colocar em prática. E quando ele vai profetizar, meus amados irmãos, vai acontecer um reboliço. Você está entendendo que esse processo que está acontecendo na tua vida é Deus dizendo para você, profetiza. Porque a partir do momento que você profetizar, algo vai acontecer. O reboliço começou a acontecer aqui, amados. Observe. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Quando ele profetizou, ele viu ruídos. Quando ele profetizou, ele viu reboliço. E os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. O avivamento que aconteceu no meio do povo de Israel. Como eu disse no princípio, este vale de ossos secos representava a situação espiritual que Israel estava vivendo. A situação caótica que Israel estava vivenciando. Deus pega Ezequiel e mostra para Ezequiel a situação espiritual que Israel estava vivendo. Agora, quando Ezequiel vai profetizar, logo vai ter uma mudança de cenário. Logo vai ter uma restauração espiritual. Porque para Deus fazer um avivamento, uma mudança e uma restauração, Deus precisa de alguém que tenha coragem de profetizar. Quando Ezequiel profetizou, olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Quando Ezequiel profetizou, houve um ruído, houve um barulho
e os ossos se ajuntaram cada osso aos seus ossos. E olhei, versículo 8, e olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre ele, mas não havia o espírito. Primeira coisa, quando Ezequiel profetizou, os ossos que estavam todos espalhados, todos jogados, começou a se juntar. Quando nós falamos de osso na Bíblia, nós estamos falando também de estrutura ou estrutura. Quando nós falamos de osso, nós estamos falando de firmeza. Quando nós falamos de osso, nós estamos falando de estrutura. E trazendo para a palavra de Deus, nós vamos ver que isso na Bíblia representa a família. E aqui inicia o ensinamento nessa noite. Se você ouvir esta palavra e guardar ela no teu coração, você vai receber um grande avivamento. Por quê, pastor Claudemir? Porque quando Ezequiel profetizou, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Osso fala de estrutura, né? O osso fala de firmeza. E quando nós falamos de estrutura, quando nós falamos de firmeza, nós estamos falando de família. Lembra? No livro de Gênesis capítulo 2, versículo de número 23, olha o que a palavra de Deus diz. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Deus fez a mulher, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus olhou e diz, não é bom que o homem viva só. Farei uma adjuntora para que lhe corresponda. E a Bíblia diz que quando Deus vai fazer uma adjuntora, Deus vai fazer cair um sono pesado sobre Adão. E da costela de Adão, Deus vai fazer a mulher. Quando Deus faz a mulher, a Bíblia diz que quando Adão acorda, ele olha e ele acha bonito, lindo, maravilhoso aquilo que estava diante dos seus olhos, que era realmente a mulher que o Senhor tinha feito. Aí ele abre a boca no capítulo 2, versículo 23 e vai dizer, esta é agora osso dos meus ossos e carne das minhas carnes. Isso aqui fala de família, isso aqui fala de estrutura, isso aqui fala de firmeza, família, está junto. Ele está declarando, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você lembra no livro de Jó, capítulo 2, versículo 5, quando o inimigo começa a se levantar contra a vida do nosso irmão Jó e vai pedir permissão a Deus para tocar em Jó? Olha que Satanás vai dizer, estenda, Senhor, a tua mão, e deixa com que eu toque nos seus ossos e na sua carne, e certamente ele vai blasfemar de ti na tua face. Então, o que Deus está dizendo, o que o inimigo está dizendo para Deus referente a Jó? Deus está ouvindo Satanás, e Satanás está dizendo, ele é fiel a ti, né? Mas deixa eu tocar agora nos ossos dele, ou seja, na estrutura dele, na firmeza dele. Deixa eu tocar nos ossos dele, na carne dele, e o Senhor vai ver que certamente ele vai blasfemar de ti diante da tua face. Quando Jó faz essa proposta para Deus, Deus permite. E o inimigo não perdeu tempo. Ele desceu e tocou nos ossos de Jó. Estrutura, matéria, na estrutura, na firmeza de Jó. Tanto é que a sua mulher, vendo a situação de Jó, no versículo 9, ela vai dizer assim, ainda conserva a tua integridade?
amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Só que a confiança de Jó era tão grande em Deus, que ele diz assim: a minha estrutura foi tocada, a minha firmeza foi abalada, mas eu continuo crendo que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele vai se levantar ao meu favor. E ele olha para a mulher e diz: como fala uma louca, assim falas tu. Recebestes o bem de Deus com prazer, e porventura não querem receber o mal? Era Jó dizendo para sua esposa, e com a sua atitude respondendo a Satanás, dizendo: você tocou nos meus ossos, você tocou na minha estrutura, você tocou na base familiar, mas eu continuo acreditando em Deus. A minha fé, ela não foi abalada, porque eu continuo acreditando. Então o osso na Bíblia está falando de estrutura. O osso na Bíblia está falando de firmeza. Quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que sobre os ossos, depois que os ossos se ajuntaram, sobre os ossos vieram os nervos. Nervos aqui está falando de movimento, né? Movimento que está ligado ao osso. Os nervos são responsáveis por conduzir os impulsos elétricos formados por o encéfalo, né? O encéfalo, e pela medula espinhal, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Era Deus trazendo um avivamento para o povo de Israel, tocando, trazendo de volta os ossos e colocando sobre os ossos os nervos, trazendo sensibilidade, né? Trazendo de volta a sensibilidade, né? Trazendo de volta a essência, trazendo de volta, restaurando, né, a confiança do povo, né? Então nós vamos observar que este avivamento vai acontecer justamente depois quando Ezequiel profetizou. Terceira coisa que acontece: primeiro, os ossos se ajuntaram, veio nervo sobre os ossos, e depois vai falar acerca da carne. Veio carne sobre os nervos e também sobre os ossos. E carne na Bíblia está falando de domínio, está falando de poder. Quando nós olhamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 8, nós vamos ver que quando Senaqueribe ameaçou Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias foi orar a Deus. E quando Ezequias foi orar a Deus, Ezequias recebeu uma palavra de Deus. E a palavra foi: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Então, carne na Bíblia está falando de poder do homem, está falando de domínio do homem. Então, nós vamos observar que Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, mas ele recebeu a palavra e ele disse: olha, não temas, porque enquanto Senaqueribe está confiando no domínio, no poder que ele possui sobre a sua carne, nós estamos confiando em Deus, e é dele que vem a vitória, é dele que vem a resposta da boca, é dele que vem o milagre. Para nós observarmos que isso é uma verdade, Jeremias vai dizer no capítulo de número 17 do seu livro de Jeremias, verso de número 5: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. E na nossa carne que alimentamos,
vou repetir o versículo 5, maldito o homem que confia no Senhor e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que Jeremias está dizendo ali, dentro do capítulo de número 17, verso de número 5, maldito o homem que confia no outro homem, ou seja, na força do outro homem. Maldito o homem que bate no peito e diz assim, não, eu posso, eu faço, eu sou o cara. Não! O que Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né, a força, que acredita na força, que ele pode, que ele vai. Não! Então, Jeremias está deixando bem claro que a nossa confiança precisa estar em Deus. É na nossa carne que alimentamos o orgulho, a soberba, a arrogância e assim sucessivamente. É na nossa carne que nós alimentamos coisas que não provêm de Deus. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra constante. O espírito que se impõe contra a carne e a carne que se opõe contra o espírito. Então o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus, precisamos descer do pedestal espiritual, precisamos entender que na nossa carne não habita bem algum, na nossa carne nós não somos bons. Aliás, até mesmo Jesus, quando ele foi perguntar, teve um encontro com aquele jovem olhou dizendo assim, bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse, bom só existe um, que é Deus. Porque o homem dentro da sua carne, ele não é bom. O homem, ele não consegue ter êxito dentro do seu domínio carnal. Então, nós precisamos entender que nós precisamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ezequiel profetizou, os ossos se ajuntaram, veio nervos e também veio carne. E depois veio pele. Pele na Bíblia está falando de proteção. Lembra quando o homem pecou? A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher e o vestiu. Pele na Bíblia está falando de proteção. Pele na Bíblia está falando de proteção. Lembra de Jó? Quando ele passou por aquela prova que todos nós sabemos, ele vai dizer no livro de Jó, capítulo 19, versículo 20, os meus ossos se apegaram à minha pele. Ou seja, o que Jó está declarando aqui, ele está dizendo que a prova foi tão grande que ele estava perdendo a proteção da sua pele. A sua pele estava murchando. A sua pele estava se esvaindo. Ele estava ficando só os ossos. Perdeu quilo, perdeu peso. Então ele está dizendo, olha, os meus ossos se apegaram à minha pele. Só que no capítulo 19, versículo 26 do livro de Jó, olha o que ele vai dizer. Depois de consumida a minha pele, verei a Deus. Olha o que ele está dizendo. Ainda que a minha pele seja consumida e automaticamente vinha óbito, ele está dizendo, em meio a tanta perseguição, em meio a essa luta terrível, mas mesmo que se os meus olhos se fecharem aqui na terra, eu tenho uma plena convicção, eu tenho uma plena certeza que os meus olhos verão o Senhor, o Rei da glória. Então, quando Ezequiel profetizou, veio os ossos, se ajuntaram, osso ao seu osso.
depois os nervos, depois a carne, depois a pele. Mas só que faltava uma coisa: a estrutura estava montada, os nervos estavam ali, a carne estava ali, a pele estava ali, ou seja, o esqueleto estava montado, estava tudo preparado, estava tudo pronto. Ezequiel profetizando e as coisas indo para os seus devidos lugares. Porém, lhe faltava o principal. O que faltava, pastor Claudemir? Faltava vida, faltava vida, faltava o Espírito. Então, quando faltava o Espírito, Deus olhou para Ezequiel e disse: profetiza o Espírito, profetiza a vida, porque não adianta você ter estrutura, não adianta você ter nervo, não adianta você ter carne, não adianta você estar aí com a sua matéria bonita, mas não ter espírito, não ter vida. Para nada serve, para nada adianta. Então o que Deus estava dizendo para Ezequiel é o seguinte: tudo que aconteceu até agora foi muito bom, mas nada vai valer a pena se não tiver vida. Nada vai valer a pena se não tiver espírito, o fôlego de vida. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, houve o Espírito que veio e repousou sobre aquele vale de ossos secos. Espírito na Bíblia está falando do fôlego de vida, está falando de vida, né? Lembra no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Para nós encerrarmos aqui, o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Eu estou trazendo vida novamente para o meu povo, e eu quero ser profeta de Deus aqui, é uma palavra de ensinamento, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Essa situação que a igreja brasileira está enfrentando, o mundo está enfrentando, é Deus dizendo: eu vou trazer um grande avivamento. Amados, não é tempo mais de ficar brincando, não é tempo mais de ficar cocheando entre dois pensamentos, não é tempo mais de ficar em cima do muro, não é tempo mais de ficarmos desapercebidos, não é tempo mais de ficarmos dormindo o sono da indolência, não é tempo mais de ser crente morno. Aliás, água morna, que representa o crente morno, a Bíblia diz que o Senhor vai vomitar da sua boca. Oxalá você seja quente ou seja frio. Então é necessário nós tomar um posicionamento. Até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando nós iremos ficar cocheando entre dois pensamentos? É tempo de nós nos posicionarmos, amados. É tempo de nós deixarmos as nossas vaidades de lado. É tempo de nós largarmos o nosso orgulho de lado. É tempo de nós nos dedicarmos de corpo, alma e espírito. O que Deus vai trazer, aliás, o que Deus já está trazendo para essa geração, é um grande avivamento. A mesma situação que aconteceu aqui no povo de Israel, Deus também vai fazer no meio do seu povo. Deus está dizendo: a adoração do jeito que está, não está chegando até a mim. Do jeito que está, não dá. É necessário eu, Senhor, te levar na olaria. É necessário eu, Senhor, pegar esse vaso que está rachado. E se for possível, eu vou quebrar. Se for necessário, eu vou quebrar. Mas eu vou fazer um vaso novo. O que Deus está dizendo é isso. O que Deus está dizendo: eu vou trazer um grande avivamento sobre este povo. Eu vou trazer uma mudança de caráter, de comportamento. Tem muita gente, amados, que precisa receber um chacoalhão de Jeová.
Tem muita gente, inclusive eu, você que está assistindo, todos nós precisamos fazer uma oração. E esta oração precisa ser uma oração sincera. E qual é a oração? É a oração: aviva, Senhor, a tua obra a começar por mim. Traga um avivamento na minha alma. Traga um reconhecimento no meu espírito. Eu preciso te adorar, Senhor. Eu preciso glorificar teu nome. Amados, é tempo de nós nos despertarmos. A Bíblia diz, Deus usando, o nosso irmão Jeremias, dentro do livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 29, está escrito: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É tempo de nós colocarmos a boca no pó. Não é pó na cara, é diferente. É boca no pó. É tempo de nós nos humilharmos a Deus. É tempo de nós nos dedicarmos a Deus. Porque se realmente nós nos dedicarmos a Deus, vai acontecer o que está registrado, amados, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu venho trazer esta palavra de despertamento espiritual. Não é tempo de ficar na janela como Eutico ficou, porque você corre um risco de morrer. Você corre um risco de cair de cima da janela e morrer. Mas o Senhor está dizendo: eu estou voltando e eu vou buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Lembra das 10 virgens? Eram 5 loucas, 5 prudentes. Porém, quando o noivo chegou, somente as 5 que estavam preparadas entrou com o noivo para aquela borda. Deus está dizendo: não, eu não quero número, eu não quero aparência, eu quero o seu coração. Eu quero que você se entregue por inteiro. Eu quero que você se entregue por inteiro, seja sincero, primeiro com você mesmo. Lembra que Jesus falou para os fariseus? O Senhor disse: olha, vocês me buscam, estão aqui não pela palavra que eu posso lhe dar, mas pelo pão que perece, pelo peixe que eu multiplico. E o Senhor bateu firme, dizendo: olha, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês são sepulcro caiado. Amados, é perca de tempo nós nos enganarmos a nós mesmos, acharmos que estamos agradando a Deus da forma que estamos. É tempo de nós realmente colocar a casa em ordem. Lembra quando Deus olhou para o profeta Isaías? Deus olhou para o profeta Isaías e diz: vai no palácio, vai na casa do rei Ezequias e diga para ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver mais. E a Bíblia diz que quando Isaías chegou, era rei, mas ele estava precisando receber aquela palavra. Isaías olhou e diz assim: olha, assim diz o Senhor, coloca a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Sabe qual foi a atitude do rei Ezequias? Após Isaías dar a volta, sair dali, sabe qual foi a atitude dele? É a nossa atitude que nós precisamos tomar. A Bíblia diz que ele virou a sua face para a parede e ele orou, ele se humilhou e ele disse: Senhor, lembra de mim, lembra que eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? Me dá mais uma oportunidade. E tem muita gente, nós, eu estou falando incluindo eu, incluindo todo mundo aqui. A palavra de Deus não é só para você, a palavra de Deus é para mim também. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Antes de cortar para aí, cortar para cá também. Era o que Deus estava dizendo nas entrelinhas aqui. Deus estava dizendo para o rei Ezequias: ó, a tua casa espiritual está desconcertada, mas porque você se humilhou e colocou a casa em ordem, Deus olhou para Isaías e diz: volta lá e diga para o rei Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Amados,
é tempo de nós colocarmos a casa em ordem. Amados, é tempo de nós nos dedicarmos de corpo, alma e espírito. Essa é a palavra de Deus, é muito sério que eu acabei de ministrar aqui. É a palavra de Deus ao teu coração. Que você possa ser alimentado por esta palavra. Se Deus falou com você, compartilhe essa live para que outras vidas também possam ser alcançadas e possam ser abençoadas. Eu quero orar por você, abençoando a tua casa, abençoando a sua família, abençoando a tua vida, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu quero neste momento orar pela vida dos teus filhos que assistiram essa live, aqueles que vão assistir, Senhor, posteriormente, após o término desse culto, desse ensinamento, desta live. Deus, que esta palavra possa ser uma palavra que venha trazer um conserto espiritual para o teu povo, porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de bênçãos materiais, embora nós, Senhor, queremos e almejamos. Mas, Senhor, o nosso, meu Deus, propósito maior é alcançar salvação para a nossa alma. E para alcançar a salvação para a nossa alma, precisamos, Senhor, se desprender da terra. Olha, Senhor, traga um avivamento sobre esta nação. Traga um avivamento sobre o Brasil. Traga um avivamento sobre os países, Senhor, que compõem esse mundo. Traga um avivamento sobre a vida de cada ser humano. Traga um avivamento, Senhor, dentro da política. Traga um avivamento, Senhor, no meio da tua igreja. Traga um avivamento, Senhor, em geral, em nome de Jesus Cristo. Pai, repreenda este mal que está assolando o mundo, meu Pai. Sabemos que tudo está no teu controle. Sabemos que tudo está diante da tua direção. E sabemos, Senhor, que a vitória é nossa no nome de Jesus. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aonde estiver alguém, Senhor eterno, meu Deus, que foi atingido por este mal, que está aí, Senhor eterno, sofrendo, meu Deus, por causa desta enfermidade, desse vírus, meu Deus, desse vírus maldito, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa arrancar agora. Meu Deus, tem amigos meus que estão contaminados. Meu Deus, tem homens e mulheres que eu conheço, que adoram a Ti, que estão contaminados. Mas todavia, como eu acabei de mencionar, tudo está no seu controle. O que eu peço ao Senhor, ajuda este homem. Ajuda esta mulher. Meu Deus, não deixa com que o desespero domine a sua mente e nem o seu coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, seja, meu Pai eterno, glorificado em todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, vai arrancando agora pela raiz todo o mal. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite e que este avivamento, Pai, venha a acontecer na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, eu creio no milagre, eu acredito, meu Pai, na restauração, eu acredito, Deus eterno, que Tu, Senhor, não perdeu ninguém de vista, não perdeu nada, Senhor eterno, de vista, e tudo está diante das Tuas mãos, diante dos Teus olhos. Pai, eu creio que assim, Deus eterno, como o Senhor fez com a nação de Israel, trazendo vida novamente, o Senhor também está produzindo vida sobre a nossa vida, vida sobre a nossa casa, restauração sobre o casamento. Meu Deus, a alegria novamente vai voltar. Deus, o ânimo novamente vai voltar. A esperança que se perdeu vai voltar e teu nome será glorificado. Eu oro agora e ministro essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda as tuas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do doce e meigo Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Diga amém e seja abençoado. Deus abençoe. Foi um prazer passar por aqui para lhe transmitir a palavra de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado aí a todos que participaram desde o início, estão aí com a gente até agora, né? Aqui eu não consigo ver o nome de todos,
né? Mas que Deus abençoe você que comentou, Deus abençoe você que compartilhou, Deus abençoe você que participou desse culto em casa, aonde nós aprendemos acerca do livro de Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, que foi um ensinamento de Deus para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.